Algumas famílias guardam segredos que deveriam morrer com elas, mas outras escondem verdades tão monstruosas que só a coragem de contar pode impedir que se repitam. E hoje vou dividir com vocês o segredo mais terrível que uma mãe pode guardar sobre as próprias filhas. Boa tarde, meus queridos. Meu nome é Helena Pereira da Silva, mas todo mundo aqui me chama de Vó Helena, ou Dona Lena. Tenho 81 anos bem vividos, nascida em janeiro de 1943, numa cidadezinha que vocês provavelmente nunca ouviram falar, Canguçu, lá no interior do Rio Grande do Sul, onde as famílias se conheciam há gerações e os segredos eram guardados como tesouros enterrados no quintal. Gente, me contem aí nos comentários. Quantas de vocês ainda sabem fazer sabão caseiro com cinza e soda cáustica? Ou ainda lembram de quando a gente esquentava ferro de passar no fogão a lenha? Quero ver se tem mais velhinhas guerreiras como eu por aqui. E se estão gostando dessa conversa, se inscrevam nesse canal, ativem o sininho de notificação e deixem um curtir para esta vovó saber que não está falando sozinha. Nasci numa época em que as mulheres valiam pelo que conseguiam calar, onde ter filhas gêmeas era considerado bênção de Deus, mas onde uma mãe podia amar uma filha como se fosse ouro e tratar a outra como se fosse pedra do caminho. Minha história é sobre como descobri que nem todo amor de mãe é amor de verdade. E como algumas pessoas são capazes de coisas que nem o diabo ousaria fazer. Eu nasci junto com minha irmã gêmea, Laura Pereira da Silva. Éramos idênticas como duas gotas de chuva. Mas desde pequenas, nossa mãe, Dona Carmela, fazia questão de nos vestir e pentear diferente, como se não aguentasse a ideia de ter duas filhas iguais. Eu sempre fui a menina certinha, obediente, que ajudava com os afazeres da casa sem reclamar. Laura sempre foi a que questionava, a que respondia, a que não aceitava as regras sem entender o porquê. Nossa casa ficava na rua principal de Canguçu, uma construção de madeira com varanda na frente e quintal grande nos fundos, onde mamãe criava galinhas e plantava verduras para completar a renda da família. Papai trabalhava na prefeitura, um emprego que na época era considerado muito bom, e mamãe cuidava da casa e de nós duas com uma dedicação que parecia santa, mas que escondia uma crueldade que só com o tempo fui entender. Desde criança, percebi que mamãe tratava Laura diferente de mim. Quando Laura fazia alguma arte, levava palmada. Quando eu fazia a mesma coisa, mamãe ria e dizia que era esperteza de criança. Quando Laura pedia alguma coisa, sempre ouvia um não seco. Quando eu pedia, mamãe se derretia toda e corria atrás do que eu queria. Laura é rebelde demais, ouvia mamãe falando para as vizinhas na cerca do quintal. Já Helena é um anjo, uma menina de ouro. Essa vai me dar muito orgulho na vida. Era como se mamãe tivesse decidido, desde que nascemos, qual filha ia ser a preferida e qual ia ser a decepção. E por mais que Laura tentasse ser igual a mim, por mais que se esforçasse para agradar, mamãe sempre encontrava defeito nela e qualidade em mim. Eu sofria com isso tanto quanto Laura, mas de um jeito diferente. Sentia culpa por ser a preferida. Sentia o peso de ter que ser perfeita o tempo todo. Muitas noites, quando mamãe já estava dormindo, eu ia para a cama de Laura e chorava baixinho. Laura, eu não quero ser a preferida, sussurrava para ela. Queria que mamãe amasse nós duas igual. Mas não ama, Laura respondia, já com uma amargura que uma criança de 8 anos não deveria ter, e nunca vai amar. Crescemos nesse clima estranho, onde Laura era sempre a culpada de tudo e eu era sempre a vítima de tudo. Se quebrava alguma coisa na casa, a culpa era de Laura mesmo quando ela não estava nem por perto. Se dava algum problema na escola, mamãe automaticamente achava que tinha sido coisa de Laura. Se eu tirava nota ruim, a culpa também era de Laura, porque ela devia ter me influenciado para o mal. Quando chegamos na adolescência, essa diferença ficou ainda mais cruel. Eu ganhava roupas novas, Laura herdava as minhas quando ficavam pequenas. Eu podia sair com as amigas, Laura tinha que ficar em casa ajudando com a limpeza. Eu podia ir nas festas da igreja, Laura ouvia que menina rebelde não merece diversão. Foi aos 15 anos que Laura conheceu Vitor Ramos, um rapaz de 18 anos que havia se mudado para Canguçu com a família.
Vitor era bonito, falava bem, usava roupas diferentes dos outros meninos da cidade. Trabalhava na loja de ferragens do pai e tinha uma motocicleta vermelha que era a inveja de todos os jovens da cidade. Quando Vitor começou a dar atenção para Laura, ela se sentiu a menina mais especial do mundo. Finalmente, alguém a escolhia em vez de me escolher. Finalmente, alguém a achava interessante, bonita, importante. Mamãe, claro, não gostou nada do namoro. Esse menino não presta, dizia ela. Você é rebelde demais, Laura. Vai dar com os burros na água namorando esse tipo de gente. Mas quanto mais mamãe falava mal de Vitor, mais Laura se agarrava nele. Era a forma de rebeldia dela, a maneira de mostrar que podia tomar suas próprias decisões. Se mamãe não a queria como filha certinha, ela ia ser a filha rebelde mesmo. Vitor, no início, era carinhoso, atencioso. Levava Laura para passear de motocicleta. Dava presentes pequenos, mas que para ela valiam ouro. Fazia ela se sentir especial, amada, desejada. Era tudo que ela não recebia em casa. Tudo que mamãe reservava só para mim. Eu, por sua vez, namorava o João Carlos, filho do dono da farmácia. Um rapaz quieto e estudioso que mamãe aprovava completamente. Agora sim, dizia ela, Helena escolheu um rapaz de família, um rapaz que vai cuidar bem dela. Era sempre assim. As escolhas de Laura eram erradas. As minhas eram certas. Os sonhos dela eram bobagem. Os meus eram importantes. Os sentimentos dela não importavam. Os meus eram sagrados. Com o tempo, Vitor começou a mudar. Ficou mais possessivo, mais ciumento, mais agressivo. Não gostava que Laura conversasse com outras pessoas. Não queria que ela saísse sem ele, controlava até que roupa ela vestia. Mas Laura estava tão carente de atenção, tão desesperada para ser amada por alguém, que confundia controle com cuidado. É porque ele me ama demais, Laura justificava para mim quando eu percebia os roxos no braço dela. É porque ele tem medo de me perder. Eu tentava alertar minha irmã, mas ela não ouvia. Achava que eu estava com ciúme, porque finalmente ela tinha alguém que a escolhia primeiro. Achava que eu não entendia o que era amor de verdade, porque sempre tive tudo fácil na vida. O primeiro tapa veio numa sexta-feira de dezembro de 1960. Laura tinha 17 anos e havia conversado com um colega da escola sobre um trabalho. Vitor viu de longe, ficou furioso, e quando chegaram no lugar onde sempre se encontravam, ele deu um tapa tão forte que o ouvido dela ficou zunindo por uma semana. Não quero mais ver você falando com nenhum homem, disse ele, segurando o queixo de Laura com força. Você é minha, Laura. Só minha. Laura chorou. Ele pediu desculpas, prometeu que nunca mais ia acontecer. Trouxe flores no dia seguinte, se declarou. Disse que tinha perdido a cabeça de tanto amor que sentia por ela. E minha irmã, que nunca tinha recebido flores de ninguém, que nunca tinha ouvido declarações de amor, perdoou. A partir daquele dia, as agressões se tornaram rotina. Sempre seguidas de pedidos de desculpa, sempre justificadas pelo amor demais que ele sentia. E Laura sempre perdoava, porque na cabeça distorcida dela, ser agredida por amor ainda era melhor que ser ignorada como acontecia em casa. Eu tentava convencer Laura a terminar com Vitor, mas ela não ouvia. Mamãe, por incrível que pareça, também começou a falar que Laura devia largar dele, mas minha irmã achava que era só porque mamãe não queria vê-la feliz. Não entendia que pela primeira vez na vida, mamãe e eu estávamos certas sobre alguma coisa. Laura, esse homem vai te matar, eu dizia, olhando para uma marca roxa no pescoço dela. Por favor, escuta o que estou falando. Você não entende nada de amor. Laura respondia, com toda a soberba dos seus 17 anos. Você só sabe namorar menino sem graça, que nem o João Carlos. Era mentira. João Carlos era um amor de pessoa. Me tratava como uma princesa, e nosso namoro era tudo que o dela deveria ser, mas não era. Mas Laura estava tão perdida, tão confusa, tão carente, que preferia um amor que doía a nenhum amor. Os meses foram passando, e Vitor foi ficando cada vez mais violento. Não era só tapa mais. Era soco, era chute, era empurrão contra a parede. Sempre em lugares que não apareciam, sempre seguido de ameaças do que aconteceria se Laura contasse para alguém. Se você me denunciar,
Eu mato você e sua irmã também, dizia ele, os olhos brilhando de uma maldade que gelava o sangue. E depois mato sua mãe. Ninguém vai sobrar para contar a história. Laura começou a viver com medo constante, mas ao mesmo tempo não conseguia se afastar. Vitor havia se tornado a droga dela, o vício dela. Nos momentos bons, quando ele era carinhoso, ela se sentia no céu. Nos momentos ruins, quando ele era violento, ela se sentia no inferno. Mas os dois extremos eram melhores que a indiferença que recebia em casa. Eu percebia tudo, mas não sabia como ajudar minha irmã. Várias vezes tentei conversar com ela. Várias vezes tentei convencê-la a pedir ajuda. Mas Laura estava tão envergonhada, tão confusa, tão dependente daquele amor doentio, que empurrava todo mundo para longe. Foi nessa época que Laura começou com outras coisas. Vitor não só batia nela, como oferecia remédios estranhos, pílulas que ele dizia que iam acalmar, que iam fazer ela esquecer dos problemas. No início eram calmantes comuns, depois foram ficando mais fortes, mais perigosos. São só para relaxar, Laura me dizia quando eu encontrava os vidrinhos escondidos no quarto dela. Vitor consegue na farmácia onde o primo dele trabalha, são remédios de médico. Mas eu via minha irmã mudando. Os olhos ficando vidrados, as respostas ficando lentas, o jeito de andar ficando cambaleante. Laura estava se afundando num buraco que parecia não ter fundo, e nem eu, nem mamãe conseguíamos tirá-la de lá. Mamãe, aliás, começou a ficar preocupada de verdade quando percebeu que Laura estava diferente. Não era mais só rebeldia adolescente, era algo mais sério, mais perigoso. Mas mesmo assim, em vez de procurar ajuda profissional, mamãe preferiu fingir que nada estava acontecendo. São só fases, dizia ela para as vizinhas quando perguntavam por que Laura estava tão magra, tão pálida. Adolescente é assim mesmo, depois passa. Foi assim que chegamos ao final de 1961. Laura completamente perdida num relacionamento que estava a destruindo aos poucos. Eu, desesperada, vendo minha irmã gêmea se afundar num poço sem fundo, e mamãe continuando a tratar tudo como se fosse mais uma das rebeldias de Laura que iam passar com o tempo. Nenhuma de nós imaginava que o pior ainda estava por vir. Que aquele relacionamento doentio e os remédios perigosos iam evoluir para algo muito mais sombrio, muito mais fatal. Algo que mudaria nossas vidas para sempre de uma forma que nem nos pesadelos mais terríveis conseguiríamos imaginar. O ano de 1962 chegou como uma tempestade que a gente vê se formando no horizonte, mas não consegue fugir. Laura estava cada vez mais magra, mais pálida, mais ausente. Os remédios que Vitor dava para ela tinham evoluído para coisas que eu nem sabia que existiam. Vidrinhos pequenos com líquidos estranhos, pílulas coloridas que ela escondia embaixo do colchão, pós brancos que ela cheirava quando achava que ninguém estava vendo. Janeiro passou devagar, com Laura sumindo de casa por dias inteiros. Mamãe fingia que não percebia, mas eu via a preocupação nos olhos dela quando Laura chegava em casa de madrugada, cambaleando, com os olhos vermelhos e a fala enrolada. Papai tentava conversar, mas Laura o tratava como se fosse um estranho. "Onde você estava, filha?" perguntava papai, tentando manter a calma. "Por aí", Laura respondia, subindo direto para o quarto sem olhar para trás. Era como se minha irmã estivesse se transformando numa pessoa completamente diferente. A Laura rebelde, mas carinhosa, estava desaparecendo, e no lugar estava surgindo alguém que eu não reconhecia. Alguém vazio, perdido, que só se animava quando Vitor aparecia com mais uma surpresinha para ela experimentar. Em fevereiro, as coisas pioraram drasticamente. Laura começou a ter crises estranhas. Acordava de madrugada gritando, suando frio, tremendo como se estivesse com febre. Outras vezes, ficava dias sem dormir, andando pela casa como um fantasma, falando sozinha, rindo sem motivo. "Helena, estou vendo coisas", me disse ela numa dessas noites, agarrando meu braço com força. "Tem gente me seguindo, tem vozes na parede." Tentei conversar com mamãe. Implorei para ela levar Laura num médico, num padre, em qualquer pessoa que pudesse ajudar. Mas mamãe estava mais preocupada com o que os vizinhos iam pensar do que com a saúde da própria filha.
Não vamos espalhar que temos louca na família, dizia ela. Laura só está passando por uma fase difícil. Vai passar. Mas não ia passar. E no fundo, acho que todas nós sabíamos disso. Vitor continuava aparecendo, mas agora era diferente. Quando Laura estava nos momentos mais ruins das crises, ele sumia. Só aparecia quando ela estava bem o suficiente para receber as drogas novas que ele trazia. Era como se ele fosse um abutre, esperando o momento certo para atacar. Numa tarde de março, encontrei Laura no quintal, sentada debaixo da goiabeira, chorando e falando com alguém que não estava lá. Desculpa, Helena, dizia ela para o ar. Desculpa por ter estragado tudo. Desculpa por não ter sido uma irmã melhor. Me aproximei devagar, com medo de assustá-la. Laura, sou eu, a Helena de verdade. Estou aqui. Ela me olhou com os olhos vidrados, como se estivesse tentando focar em mim, mas não conseguisse. Você é real? Perguntou, estendendo a mão para tocar meu rosto. Ou é mais uma das coisas que só eu vejo? Sou real, Laura. Sou sua irmã. E vou te ajudar a sair dessa. Mas como? Como uma menina de 19 anos ia conseguir ajudar quando nem os adultos da casa queriam reconhecer que havia um problema? A resposta veio de uma forma que eu nunca esperava. No início de abril, numa manhã de sábado, acordei com um barulho estranho vindo do quarto de Laura. Era um gemido baixo, contínuo, como se ela estivesse com muita dor. Corri para o quarto dela e encontrei uma cena que me persegue até hoje. Laura estava no chão, convulsionando, com espuma saindo da boca e os olhos revirados. Ao lado dela, no chão, estava um vidrinho vazio e algumas pílulas espalhadas. Mamãe! Papai! Socorro! Gritei com toda a força dos meus pulmões. Papai chegou primeiro, viu Laura no chão e ficou paralisado. Mamãe veio logo atrás, olhou para a cena e começou a chorar. Chama o Dr. Antônio! Gritou papai. Rápido! Mas quando o Dr. Antônio chegou, já era tarde demais. Laura havia parado de convulsionar, havia parado de gemer, havia parado de respirar. Minha irmã gêmea, minha outra metade, havia partido para sempre aos 19 anos de idade. O Dr. Antônio, que conhecia nossa família desde sempre, examinou Laura e balançou a cabeça tristemente. Foi overdose, disse ele baixinho para papai. O coração não aguentou. Sinto muito. Mamãe desabou no chão chorando. Papai ficou parado como uma estátua. E eu não conseguia acreditar que minha irmã havia se tornado mais uma vítima das drogas que Vitor havia colocado na vida dela. O velório foi marcado para o dia seguinte. A casa se encheu de parentes, vizinhos, amigos da família que vinham dar os pêsames. Todo mundo falava de Laura como se ela fosse uma santa, como se não soubessem dos problemas que ela enfrentava. Era mais fácil fingir que ela havia morrido de alguma doença do que admitir a verdade. Vitor apareceu no velório. Chorou como se fosse o viúvo mais sofrido do mundo. Recebeu abraços e condolências como se fosse parte da família. Ver aquele monstro fingindo dor pela morte da pessoa que ele havia destruído me deixou com um ódio que queimava nas veias. Sinto muito pela perda, dizia ele para quem quisesse ouvir. Laura era uma menina especial. Eu a amava muito. Mentira. Se ele amasse, não teria colocado veneno na vida dela. Se ele amasse, teria procurado ajuda para ela em vez de oferecer mais drogas. Se ele amasse, Laura ainda estaria viva. Depois do enterro, quando os parentes foram embora e a casa voltou ao silêncio, mamãe me chamou para uma conversa que mudou minha vida para sempre. Helena, disse ela, sentada na beira da minha cama. Preciso falar uma coisa importante com você. Que é, mamãe? A morte de Laura não pode ter sido em vão. Ela tinha uma vida pela frente, tinha sonhos, tinha um namorado que a amava. Comecei a sentir um frio na barriga, como se alguma coisa muito ruim estivesse vindo. Mamãe, não estou entendendo. Vitor está sofrendo muito. Ele perdeu o amor da vida dele. E você é igual a Laura. Vocês eram gêmeas idênticas. O frio na barriga virou gelo puro correndo pelas veias. Mamãe, o que a senhora está querendo dizer? Estou dizendo que você pode consolá-lo. Pode fazer ele se sentir menos sozinho. Pode continuar o que Laura começou. A senhora está falando que eu devia namorar o Vitor?
O homem que matou minha irmã com drogas? Não fala assim. Vitor amava sua irmã. O que aconteceu foi um acidente. E agora ele precisa de carinho, de atenção. Precisa de alguém que lembre ele da Laura. Foi naquele momento que entendi que mamãe havia enlouquecido de dor. Não era possível que ela estivesse sugerindo que eu substituísse minha irmã morta no relacionamento com o homem que a havia destruído. Mamãe, isso é loucura. Eu não vou namorar o Vitor. Eu tenho o João Carlos e, além disso, o Vitor é perigoso. Você vai sim, disse ela. E pela primeira vez na vida, ouvi uma autoridade na voz de mamãe que me assustou. Porque Laura não pode ter morrido para nada. Porque Vitor é um bom rapaz que só precisa de uma segunda chance. E porque você vai obedecer sua mãe. E se eu não quiser? Vai querer. Porque se não quiser, você vai sair desta casa e nunca mais vai pôr os pés aqui. Vai ficar na rua, sem família, sem casa, sem nada. Era um ultimato. Ou eu obedecia à loucura de mamãe, ou perderia tudo o que conhecia na vida. Naquela época, uma moça de 19 anos sem família não tinha para onde ir, não tinha como se sustentar. Era ficar na rua ou aceitar o que estava sendo imposto. Mamãe, me dá um tempo para pensar. Não tem tempo. Vitor vem jantar aqui amanhã. E você vai ser gentil com ele, vai conversar com ele, vai mostrar que entende a dor dele. Naquela noite, chorei até não ter mais lágrimas. Laura estava morta há apenas 3 dias. E mamãe já estava planejando me entregar para o homem que havia matado minha irmã. Era como se eu fosse apenas uma peça de reposição, uma forma de continuar algo que deveria ter morrido junto com Laura. No domingo seguinte, Vitor veio jantar. Chegou arrumado, perfumado, com flores para mamãe e um sorriso que não chegava aos olhos. Durante a refeição, mamãe não parava de falar sobre como eu era parecida com Laura, sobre como eu poderia ajudar Vitor a superar a perda. Helena tem o mesmo jeito doce da Laura, dizia mamãe. A mesma bondade, a mesma beleza. Tenho certeza de que vocês dois vão se dar muito bem. Vitor me olhava com uma intensidade que me deixava com nojo. Não era olhar de luto, não era olhar de alguém que estava sofrendo pela morte da namorada. Era olhar de fome, de posse, de quem estava vendo uma oportunidade. Realmente, disse ele, Helena é muito parecida com Laura. É como se Laura ainda estivesse aqui. Depois do jantar, mamãe inventou uma desculpa para sair e me deixou sozinha com Vitor na sala. Foi quando ele mostrou quem realmente era. Sua mãe me contou sobre a ideia dela, disse ele, se aproximando de mim no sofá. E eu achei genial. Você pode ser minha nova Laura. Eu não sou Laura e nunca vou ser. Não precisa ser. Só precisa fingir que é. Foi quando entendi que aquilo não era loucura só de mamãe. Era um plano conjunto, uma conspiração entre ela e Vitor para me transformar numa substituta da minha irmã morta. Mamãe queria manter a ilusão de que Laura ainda estava viva, e Vitor queria ter alguém para continuar controlando e abusando. E se eu não aceitar? Você vai aceitar, porque sua mãe precisa disso para não enlouquecer de vez. E porque eu posso tornar sua vida um inferno se você não cooperar. A ameaça estava clara. Não era só mamãe me chantageando com a expulsão de casa. Era Vitor me ameaçando com as mesmas violências que havia feito com Laura. Naquela noite, depois que Vitor foi embora, mamãe veio ao meu quarto com uma caixa nas mãos. Trouxe as roupas da Laura, disse ela. Amanhã você vai começar a usá-las. Mamãe, isso não está certo. Está certíssimo. Laura teria querido assim. Ela ia querer que você cuidasse do Vitor, que fizesse ele feliz. Era mentira. Laura teria horror da ideia de eu me envolver com Vitor. Mas mamãe havia criado uma fantasia na cabeça dela onde tudo fazia sentido, onde Laura ainda estava viva através de mim. E foi assim que começou o meu pesadelo. Com uma mãe em negação total sobre a morte da filha preferida e um assassino disfarçado de namorado sofrido, tramando juntos para me transformar no fantasma da minha própria irmã. Espero que vocês estejam gostando da minha história pessoal. Para as guerreiras que ainda estão me olhando com atenção até essa parte do meu relato, comentem Jesus. Quero ver quem realmente está interessado na minha história. Fico muito feliz em saber que alguém está me ouvindo aí no outro lado da tela.
Na segunda-feira seguinte, acordei e encontrei mamãe sentada na beira da minha cama, segurando um vestido azul que eu reconheci imediatamente. Era o vestido preferido de Laura, aquele que ela usava quando queria se sentir bonita. "Vista isso", disse mamãe, com uma voz que não admitia discussão. "Vitor vem te buscar para um passeio daqui a pouco." "Mamãe, eu não posso usar a roupa da Laura. Ela morreu faz menos de uma semana." "Não morreu, só mudou de corpo." As palavras de mamãe me gelaram o sangue. Ela havia realmente enlouquecido, criado uma fantasia onde Laura ainda estava viva através de mim. Peguei o vestido com mãos trêmulas e fui para o banheiro me trocar, sentindo como se estivesse profanando a memória da minha irmã. Quando me olhei no espelho, o que vi me assustou. Com o vestido de Laura, o cabelo penteado do jeito que ela gostava, eu realmente parecia com ela. Parecia tanto que por um segundo achei que ia ver Laura me encarando de volta. Vitor chegou pontualmente às 2 da tarde, como se aquilo fosse um encontro normal entre namorados. Mamãe o recebeu com sorrisos e cafezinho, como se ele fosse o genro perfeito em vez do monstro que havia matado minha irmã. "Que linda que está nossa Helena", disse ela, me empurrando para a sala. "Igualzinha a Laura, não é, Vitor?" "Igualzinha", concordou ele, me olhando de um jeito que me fez querer tomar banho por uma semana. É como se Laura tivesse voltado para mim. Saímos de casa e Vitor me levou nos mesmos lugares onde costumava levar Laura. A sorveteria na praça principal, o mirante no alto da colina, a casa de baile que ficava na saída da cidade. Em cada lugar, ele me obrigava a sentar nos mesmos bancos, pedir os mesmos sabores, fazer as mesmas coisas que Laura fazia. "Laura sempre pedia sorvete de morango", dizia ele, pedindo para mim sem me consultar. E sentava sempre neste banco aqui, do lado esquerdo. Era como se ele estivesse dirigindo uma peça de teatro, onde eu era obrigada a representar minha irmã morta. Cada gesto, cada palavra, cada expressão tinha que ser igual ao que Laura fazia. Se eu tentava ser eu mesma, ele ficava irritado. "Laura não falava assim", me corrigia. "Laura ria diferente. Laura não sentava com as pernas cruzadas." No final da tarde, quando ele me trouxe de volta para casa, mamãe estava esperando na varanda com um sorriso satisfeito no rosto. "Como foi o passeio?" perguntou ela, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Foi bom", menti, só querendo correr para o quarto e tirar aquela roupa. "Ótimo, amanhã vocês saem de novo. É importante manter a rotina que a Laura tinha." Rotina. Palavra terrível. Descobri naquela noite que mamãe e Vitor haviam planejado tudo nos mínimos detalhes. Eu teria que usar as roupas de Laura, ir aos lugares que ela ia, fazer as coisas que ela fazia. Era como se quisessem me apagar completamente e colocar o fantasma dela no meu lugar. Nos dias que se seguiram, a situação foi piorando. Mamãe tirou todas as minhas roupas do guarda-roupa e colocou-as de Laura. Mudou meu penteado para ficar igual ao dela. Me obrigou a usar o perfume que Laura usava, os batons que ela gostava, até os brincos que eram dela. "Agora sim", dizia ela, me olhando como se fosse uma boneca que ela estava arrumando. "Agora você está perfeita." Perfeita para quê? Para ser a cópia de uma pessoa morta? Para satisfazer a fantasia doentia de uma mãe que não conseguia aceitar a morte da filha preferida? Vitor começou a aparecer em casa todos os dias. Almoçava conosco, jantava conosco, ficava até tarde assistindo às novelas no rádio. Mamãe o tratava como se ele fosse meu noivo oficial, como se nosso namoro fosse a coisa mais natural do mundo. Durante essas visitas, Vitor me obrigava a sentar ao lado dele no sofá, segurar sua mão, ouvir as histórias que ele contava sobre os tempos com Laura. Eram histórias distorcidas, onde ele se pintava como o namorado perfeito e Laura como a namorada problemática que não sabia se controlar. "Laura tinha uns surtos", contava ele para a mamãe, enquanto apertava minha mão com força. "Mas no fundo era uma boa menina, igual a Helena aqui." Mentira. Laura nunca teve surtos até conhecer Vitor e as drogas que ele oferecia. Mas mamãe bebia suas palavras como se fossem verdades sagradas, balançando a cabeça e concordando com tudo. "Coitadinha da Laura", suspirava mamãe. "Sempre foi muito sensível. Mas agora a Helena vai cuidar bem de você, não é, minha filha?" E eu,
que não tinha para onde correr, apenas balançava a cabeça e fingia concordar. Foi numa quinta-feira de maio que tudo piorou drasticamente. Vitor chegou em casa mais cedo que o normal e pediu para falar comigo em particular. Mamãe, sempre solícita com ele, arrumou uma desculpa para sair e nos deixou sozinhos na sala. Helena, disse ele se aproximando de mim no sofá. Está na hora de você começar a ser uma namorada de verdade. Como assim? Você sabe como assim. Laura e eu tínhamos intimidade. Agora você precisa continuar de onde ela parou. Senti o sangue congelar nas veias. Ele estava falando daquilo que eu mais temia, daquilo que sabia que uma hora ia acontecer, mas que esperava conseguir adiar para sempre. Vitor, eu não posso fazer isso. Não é certo. É certo, sim. Você é minha namorada agora. E namoradas têm obrigações. Tentei me levantar do sofá, mas ele me segurou pelo braço com uma força que deixou marca. Laura também resistia no início, disse ele, com um sorriso que me deu nojo. Mas depois aprendeu a gostar. Você também vai aprender. Naquela tarde, Vitor me violentou pela primeira vez. Não vou descrever os detalhes porque algumas dores são profundas demais para serem colocadas em palavras. Mas quando ele terminou, quando se levantou e ajeitou a roupa como se nada tivesse acontecido, eu já não era mais a mesma pessoa que havia entrado naquela sala. Sua mãe não precisa saber dos detalhes, disse ele, ajustando o cinto. Mas ela sabe que isso faz parte de um relacionamento sério. Se você contar alguma coisa diferente do que ela quer ouvir, vai ser pior da próxima vez. Quando mamãe voltou para casa, me encontrou no banheiro, esfregando a pele até ficar vermelha, tentando me limpar de uma sujeira que parecia nunca sair. Helena, você está bem? Perguntou ela, batendo na porta. Estou sim, mamãe. Só tomando banho. Que bom. Vitor me disse que vocês conversaram sobre o futuro, que vocês estão se entendendo bem. Entendendo bem. Se ela soubesse o que entender bem significava na linguagem de Vitor, a partir daquele dia, estabeleceu-se uma rotina terrível. Vitor vinha em casa 3 vezes por semana, sempre quando papai estava no trabalho. Mamãe sempre arrumava uma desculpa para sair, me deixando sozinha com aquele monstro. E sempre, depois que ele ia embora, eu corria para o banheiro e ficava horas debaixo do chuveiro, tentando me lavar de uma marca que não saía com sabão. O pior era ter que fingir que estava tudo bem. Durante o jantar, quando papai perguntava sobre meu dia, eu tinha que sorrir e dizer que estava feliz com Vitor. Quando as vizinhas elogiavam meu namorado, eu tinha que agradecer e fingir que era sortuda. Quando mamãe falava sobre casamento e filhos, eu tinha que concordar e parecer animada. Vitor é um bom rapaz, dizia papai, que não desconfiava de nada. Cuidou bem da Laura, vai cuidar bem de você também. Se ele soubesse que tipo de cuidado Vitor tinha dado para Laura. As semanas foram passando e eu fui percebendo que estava perdendo pedaços de mim mesma a cada dia. De manhã, quando acordava, passava uns minutos confusa, sem saber se era Helena ou Laura. As roupas dela no meu corpo, o perfume dela na minha pele, os lugares dela que eu era obrigada a frequentar, tudo conspirava para me fazer esquecer quem eu realmente era. Vitor percebeu essa confusão e começou a usar isso a favor dele. Quando eu resistia a alguma coisa, ele dizia: Laura gostava disso, Laura fazia isso, você tem que ser igual a Laura. E mamãe, sempre presente para reforçar a fantasia: Helena, você precisa se esforçar mais para ser como sua irmã. Vitor está sofrendo, precisa sentir que Laura ainda está aqui. Foi numa tarde de junho que tive minha primeira crise séria de identidade. Estava no espelho do banheiro, penteando o cabelo do jeito que Laura gostava, quando de repente não reconheci o reflexo que estava me encarando de volta. Por alguns segundos aterrorizantes, achei que era realmente Laura olhando para mim do outro lado do espelho. Laura? Sussurrei para o reflexo. Você está aí? Foi quando entendi que estava perdendo a sanidade. A pressão constante para ser outra pessoa, a violência de Vitor, a cumplicidade de mamãe, tudo estava me destruindo por dentro, me fazendo perder o contato com quem eu realmente era. Comecei a ter pesadelos todas as noites. Sonhava que Laura vinha me visitar e me acusava de estar roubando a vida dela. Sonhava que eu morria e Laura voltava para ocupar meu lugar. Sonhava que Vitor me matava igual havia matado minha irmã.
e mamãe arranjava outra menina para continuar a farsa. Durante o dia, as coisas não eram melhores. Vitor estava ficando cada vez mais agressivo, mais possessivo, mais cruel. Não se contentava mais em me usar sexualmente. Queria controlar cada aspecto da minha vida, cada pensamento, cada movimento. Laura nunca resistia tanto, dizia ele quando eu tentava me defender. Laura sabia qual era o lugar dela. Você ainda está aprendendo. E então vinha a parte mais humilhante. Depois de me violentar, ele me obrigava a agradecer. Diz que gostou, ordenava. Diz que me ama. Diz igual a Laura dizia. Palavras que nunca saíram da boca de Laura, porque ela estava morta quando não conseguiu mais aguentar o que ele fazia com ela. Mas eu estava viva e tinha que dizer essas palavras para sobreviver mais um dia. O ritual do banheiro se tornou sagrado para mim. Era o único lugar onde podia ser eu mesma, onde podia chorar sem ser vista, onde podia me lavar da sujeira que Vitor deixava na minha alma. Passava horas debaixo do chuveiro, esfregando a pele até sangrar, tentando me livrar do cheiro dele, do toque dele, da marca que ele deixava em mim. Mamãe nunca perguntava por que eu demorava tanto no banheiro. Acho que, no fundo, ela sabia exatamente o que estava acontecendo, mas preferia fingir que não sabia. Era mais fácil manter a fantasia de que eu estava feliz sendo a substituta de Laura. Foi assim que vivi durante meses, como um fantasma da minha própria irmã, uma boneca viva programada para satisfazer as fantasias doentias de duas pessoas que deveriam me proteger, mas que em vez disso me transformaram numa prisioneira na minha própria casa. Cada dia que passava, sentia como se Helena estivesse morrendo um pouco mais e Laura estivesse ressuscitando através de mim. Era uma morte lenta, silenciosa, invisível para todos exceto para mim. E o pior era saber que ninguém viria me salvar, porque aos olhos de todos eu estava vivendo um romance bonito com o namorado da minha irmã falecida. Até que numa tarde de agosto, quando eu já havia desistido de qualquer esperança, ouvi mamãe falando ao telefone sobre a visita de alguém que mudaria tudo. Tia Conceição, a irmã mais velha de mamãe, vinha da capital para nos fazer uma visita. Tia Conceição chegou numa tarde quente de agosto de 1962, descendo do ônibus da capital com 2 malas grandes e um jeito de quem estava acostumada com o mundo lá fora. Era a irmã mais velha de mamãe, mas as duas eram completamente diferentes. Onde mamãe era submissa e quieta, tia Conceição era firme e falante. Onde mamãe aceitava tudo sem questionar, tia Conceição questionava tudo sem aceitar. Havia 5 anos que ela não vinha nos visitar, e eu mal me lembrava de como ela era. Mas quando a vi descendo daquele ônibus, com o cabelo bem arrumado, vestido moderno da capital e sapatos de salto que faziam barulho no chão de terra da rodoviária, soube imediatamente que nossa casa ia ficar diferente enquanto ela estivesse aqui. Mamãe estava nervosa desde a manhã, limpando a casa de cima a baixo, trocando as toalhas, arrumando flores no vaso da sala. Era como se a visita de tia Conceição fosse uma inspeção que ela precisava passar. «Helena, vai trocar essa roupa», disse mamãe quando tia Conceição estava chegando. «Põe o vestido azul da Laura, o que você mais gosta». Era mentira. Eu odiava aquele vestido, odiava tudo que tinha sido de Laura. Mas obedeci, como sempre obedecia. E quando tia Conceição entrou na nossa casa, eu estava vestida como minha irmã morta mais uma vez. A primeira coisa que tia Conceição fez foi me olhar de cima a baixo com uma expressão estranha, como se alguma coisa não estivesse batendo na cabeça dela. «Helena?» perguntou ela, me estudando com atenção. «Meu Deus, como você cresceu! Está diferente. É que ela está namorando agora», explicou mamãe rapidamente. «Com o Vitor, que era namorado da Laura. Eles se gostaram depois que a pobrezinha morreu». Tia Conceição franziu a testa, mas não disse nada naquele momento. Apenas continuou me olhando de um jeito que me deixou desconfortável, como se ela estivesse tentando decifrar um enigma. Durante o jantar, papai contou para a tia Conceição sobre a morte de Laura, sobre como havia sido difícil para toda a família, sobre como eu e Vitor havíamos se aproximado depois da tragédia. Era uma versão romantizada dos fatos, uma história bonita que escondia a verdade terrível do que realmente estava acontecendo. E esse Vitor,
Perguntou tia Conceição. Como ele é? Que idade tem? É um rapaz muito bom, respondeu mamãe. Cuidou muito bem da Laura, agora está cuidando da Helena. Tem 22 anos, trabalha na loja do pai, muito responsável. Fez tia Conceição. Mas pela cara dela, eu percebi que ela não estava muito convencida. Naquela primeira noite, tia Conceição foi dormir no quarto de hóspedes, que ficava ao lado do meu. Por volta da meia-noite, ouvi uma batida suave na minha porta. Helena, posso entrar? Abri a porta e encontrei tia Conceição de camisola, com uma expressão preocupada no rosto. Não consegui dormir, disse ela. Será que podemos conversar um pouquinho? Deixei ela entrar e nós sentamos na minha cama. Por alguns minutos ficamos em silêncio, até que ela perguntou: Helena, você está bem? De verdade? A pergunta me pegou desprevenida. Fazia tanto tempo que ninguém perguntava como eu estava de verdade que por um momento não soube o que responder. Estou sim, tia. Tem certeza? Porque você parece... Não sei como explicar. Parece assombrada. Assombrada. A palavra era perfeita. Eu estava assombrada pelo fantasma da minha própria irmã, forçada a viver a vida dela, a namorar o homem dela, a ser ela, em vez de ser eu. É que ainda estou triste pela morte da Laura, menti. E esse namoro com o ex-namorado dela? Como começou? Aconteceu naturalmente. Nós nos consolamos mutuamente. Tia Conceição me olhou por um longo tempo, como se estivesse tentando ler alguma coisa escrita na minha testa. Helena, se algum dia você precisar conversar sobre qualquer coisa, pode confiar em mim, entendeu? Aquelas palavras plantaram uma semente de esperança no meu coração. Pela primeira vez em meses, senti que talvez tivesse encontrado alguém que poderia me ajudar. Mas ainda estava com muito medo, muito condicionada a manter segredo para contar a verdade naquele momento. No dia seguinte, Vitor veio almoçar conosco como sempre fazia. Mamãe o apresentou para tia Conceição com orgulho, como se ele fosse o genro perfeito que qualquer mãe sonharia em ter. Vitor, esta é minha irmã Conceição, de Porto Alegre. Muito prazer, dona Conceição, disse ele, apertando a mão dela com aquele sorriso falso que eu conhecia tão bem. Durante o almoço, observei tia Conceição estudando Vitor com atenção. Ela fazia perguntas casuais sobre o trabalho dele, sobre a família, sobre os planos para o futuro. Perguntas normais, mas eu percebia que havia algo mais por trás delas. E há quanto tempo vocês estão namorando? Perguntou ela. Uns 4 meses, respondeu Vitor. Desde pouco depois que a pobre Laura partiu. 4 meses. Tempo suficiente para conhecer bem uma pessoa. Conheço Helena muito bem, disse ele, me olhando de um jeito possessivo que me deu arrepios. Ela é exatamente como a Laura era. Doce, obediente, carinhosa. Tia Conceição notou o jeito como ele me olhava. Notou como eu me encolhi quando ele disse aquelas palavras. Vi uma sombra passar pelos olhos dela, uma suspeita se formando. Depois do almoço, Vitor me chamou para conversar na sala, como sempre fazia. Tia Conceição disse que ia descansar no quarto e mamãe inventou uma desculpa para ir cuidar das galinhas no quintal. Mas desta vez, alguma coisa foi diferente. Talvez fosse a presença de tia Conceição na casa. Talvez fosse o fato de saber que alguém estava prestando atenção, mas pela primeira vez em meses, tentei resistir quando Vitor começou a me tocar. Não, sussurrei. Tem gente em casa. E daí? Disse ele me empurrando para o sofá. Sua tia está dormindo, sua mãe está no quintal, ninguém vai saber. Mas desta vez eu resisti mais, tentei me levantar, tentei me afastar. Vitor ficou irritado e me deu um tapa no rosto que ecoou pela sala. Não me faça perder a paciência, Helena, disse ele. Você sabe o que acontece quando você não colabora. Foi quando ouvi um barulho no corredor. Passos se aproximando da sala. Vitor também ouviu e rapidamente se afastou de mim, ajeitando a roupa e fingindo que estávamos apenas conversando. Tia Conceição apareceu na porta da sala com um copo d'água na mão. Desculpem, disse ela. Só vim pegar água na cozinha. Mas pelos olhos dela, eu soube que ela havia ouvido o tapa, havia percebido minha cara vermelha, havia notado como Vitor se afastou rapidamente de mim. Ela passou pela sala devagar, me olhando com atenção, e eu vi que sua expressão havia mudado completamente. Quando Vitor foi embora naquela tarde, tia Conceição me chamou para ajudá-la a arrumar as roupas na mala.
Mas em vez de falar sobre roupas, ela fechou a porta do quarto e se virou para mim com uma seriedade que me assustou. Helena, preciso saber uma coisa. Esse homem está te machucando? A pergunta foi direta, sem rodeios, sem possibilidade de escape. Por alguns segundos, fiquei paralisada, sem saber se devia mentir como sempre mentia ou se finalmente podia dizer a verdade. Tia, Não minta para mim. Vi a marca no seu rosto. Ouvi o tapa que ele te deu. Esse homem bate em você? Comecei a chorar. Depois de meses segurando tudo dentro de mim, as lágrimas saíram como uma represa que se rompe. Ele não é como mamãe pensa, consegui dizer entre os soluços. Ele é perigoso. Ele me força a fazer coisas. Que tipo de coisas? Não consegui falar. Estava condicionada demais a manter segredo. Traumatizada demais para colocar em palavras o que Vitor fazia comigo. Mas tia Conceição era esperta, experiente. Não precisei explicar tudo para ela entender. Meu Deus, sussurrou ela. Helena, sua mãe sabe disso? Ela quer que eu seja como a Laura. Quer que eu continue o namoro da Laura. Diz que é para o bem de todo mundo. Tia Conceição ficou em silêncio por um longo tempo, processando o que eu havia acabado de contar. Quando falou de novo, sua voz estava carregada de uma raiva que eu nunca tinha ouvido antes. Isso não é um namoro, Helena. Isso é um crime. E sua mãe está sendo cúmplice de um crime. Mas tia, eu não tenho para onde ir. Se eu não obedecer, mamãe me põe para fora de casa. Você não vai precisar obedecer mais nada. Eu vou dar um jeito nisso. Nos dias que se seguiram, tia Conceição começou uma investigação silenciosa. Observava tudo, prestava atenção em cada detalhe, fazia perguntas aparentemente inocentes que revelavam muito sobre a situação real da nossa casa. Ela notou como mamãe me vestia sempre com roupas de Laura. Notou como Vitor me tratava como propriedade dele. Notou como eu tremia sempre que ele chegava perto. Notou como eu sumia no banheiro por horas depois que ele ia embora. Carmela, ouvi ela falando com mamãe numa manhã. Não acha estranho Helena usar só roupas da Laura? É que elas tinham o mesmo tamanho, mentiu mamãe. E as roupas da Laura são mais bonitas. Vitor gosta quando Helena se arruma igual à irmã. E por que Vitor tem que gostar de como Helena se veste? Porque ele ainda está de luto pela Laura. Helena ajuda ele a se sentir melhor. Cada conversa dessas deixava a tia Conceição mais preocupada, mais convencida de que alguma coisa muito errada estava acontecendo. Mas ela era inteligente, sabia que precisava de mais que suspeitas para poder agir. A oportunidade que ela estava esperando veio numa quinta-feira de setembro. Vitor havia chegado mais cedo que o normal e estava particularmente agressivo. Mamãe saiu para comprar pão na padaria, e tia Conceição disse que ia tirar uma soneca. Mas em vez de dormir, ela ficou acordada, prestando atenção em tudo o que acontecia na sala. E desta vez, Vitor se sentiu livre para ser quem realmente era. Hoje você vai aprender uma lição, disse ele me empurrando com mais violência que o normal. Está muito rebelde ultimamente, precisa lembrar qual é o seu lugar. A violência foi pior que de costume. Ele estava irritado com a presença de tia Conceição na casa, irritado por ter que disfarçar, irritado por não poder me controlar completamente como antes, e descontou tudo em mim. Do quarto ao lado, tia Conceição ouviu tudo. Os tapas, os empurrões, meus pedidos para ele parar, as ameaças dele, os sons de roupa sendo rasgada. Ouviu ele me chamando de Laura, me obrigando a responder como se eu fosse ela, me forçando a dizer coisas que me faziam vomitar de nojo. Quando terminou, quando Vitor saiu da casa assoviando como se nada tivesse acontecido, tia Conceição esperou alguns minutos e então veio até a sala. Me encontrou no chão, chorando, tentando ajustar a roupa rasgada. Helena, disse ela se ajoelhando ao meu lado, isso acabou. Hoje mesmo isso acaba. Mas ela ainda precisava de uma prova concreta, algo que pudesse mostrar para as autoridades, algo que provasse sem sombra de dúvida o que estava acontecendo. E essa prova chegou de uma forma que nenhuma de nós esperava. Na sexta-feira seguinte, tia Conceição estava arrumando o guarda-roupa do quarto de hóspedes quando encontrou uma caixa velha de sapatos escondida atrás das roupas de inverno.
Curiosa, abriu a caixa e encontrou cartas. Muitas cartas. Todas escritas por Vitor. Eram cartas que ele havia escrito para a mamãe durante os meses anteriores, cartas onde discutiam os detalhes do plano deles, onde falavam sobre mim como se eu fosse um objeto, onde combinavam como iam me treinar para ser a substituta perfeita de Laura. Uma das cartas dizia: Dona Carmela, Helena está resistindo muito. Precisa conversar com ela, explicar que é obrigação dela fazer o que eu mando. Laura entendia isso depois que aprendeu. Helena também vai entender. Outra carta era ainda pior. A menina está começando a aceitar melhor. Só precisa de mais alguns meses de treinamento. Quando ela estiver completamente domada, podemos começar a planejar o casamento. Domada. Treinamento. Casamento. Palavras que revelavam a monstruosidade completa do que estavam fazendo comigo. Tia Conceição leu todas as cartas, uma por uma, e com cada linha, sua expressão ficava mais horrorizada. Quando terminou, estava tremendo de raiva. Agora eu tenho tudo o que preciso, murmurou ela, guardando as cartas na bolsa. Agora posso acabar com essa palhaçada. Naquela noite, depois do jantar, tia Conceição pediu para ter uma conversa particular com mamãe e papai. Disse que era sobre assuntos de família, que eu não precisava participar. Fui para o meu quarto, mas deixei a porta entreaberta para tentar ouvir o que ia acontecer. E foi então que tia Conceição explodiu nossa casa de mentiras. Do meu quarto, ouvi tia Conceição tirar as cartas da bolsa e colocar em cima da mesa da sala. O som do papel batendo na madeira ecoou pela casa como um martelo de juiz dando a sentença final. Carmela, disse tia Conceição com uma voz que cortava como navalha. Você vai me explicar o que significam essas cartas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu podia imaginar mamãe olhando para as cartas, reconhecendo a letra de Vitor, entendendo que havia sido descoberta. Conceição, onde você arranjou isso? Isso não importa. O que importa é o que está escrito aqui. Helena está resistindo muito. Precisa de mais treinamento. Quando ela estiver domada. Domada, Carmela! Você está falando da sua própria filha como se fosse um animal. Ouvi papai perguntando o que estava acontecendo, mamãe gaguejando tentativas de explicação, tia Conceição lendo trechos das cartas em voz alta. Cada palavra que ela lia era como um tiro ecoando pela casa, destruindo anos de mentiras e segredos. Dona Carmela, a menina está aprendendo a obedecer melhor. Ontem, ela chorou menos que na semana passada. A voz de tia Conceição estava carregada de nojo. Carmela, você está lendo isso? Você está ouvindo o que esse monstro faz com Helena? Conceição, você não entende. Mamãe tentou se defender. Helena precisa aprender a ser uma boa esposa. Vitor está educando ela, igual educou Laura. Educando? O grito de tia Conceição foi tão alto que derrubou alguma coisa na sala. Carmela, isso aqui não é educação, isso é estupro, isso é violência e você é cúmplice. Foi então que papai entendeu o que estava acontecendo. Ouvi a cadeira dele rangendo quando se levantou. Ouvi os passos pesados dele indo em direção ao quarto. Helena! Gritou ele. Vem cá agora! Saí do quarto tremendo, preparada para mais uma sessão de mentiras e fingimentos. Mas quando cheguei na sala, vi que desta vez seria diferente. Papai estava segurando uma das cartas, lendo com uma expressão de horror no rosto. Mamãe estava chorando no sofá. E tia Conceição estava em pé no meio da sala, com a postura de uma guerreira que finalmente podia lutar. Helena, disse papai com a voz trêmula, isso que está escrito aqui é verdade? Esse homem está fazendo essas coisas com você? Olhei para a mamãe, que me encarava com olhos suplicantes, implorando silenciosamente para eu continuar mentindo. Olhei para a tia Conceição, que me encorajava com um aceno de cabeça. E finalmente, depois de meses de silêncio forçado, encontrei minha voz. É verdade, papai. Tudo é verdade. O que aconteceu depois foi como um furacão passando pela nossa sala. Papai gritou, mamãe chorou, tia Conceição exigiu explicações. Cartas foram lidas, verdades foram reveladas, mentiras foram destruídas. Nossa família implodiu naquela noite de setembro de 1962. Como você pôde fazer isso com sua própria filha?
gritava papai para a mamãe. Como você pôde entregar Helena para esse criminoso? Eu só queria que Laura continuasse viva, chorava a mamãe. Não podia aceitar que ela tinha morrido. Helena podia ser Laura, podia continuar o que Laura tinha começado. Laura morreu de overdose por causa desse mesmo homem, gritou tia Conceição. E você entregou Helena para ele continuar destruindo. Você entregou uma filha para salvar o fantasma da outra. Papai se virou para mim com lágrimas nos olhos. Helena, por que você não me contou? Por que não pediu ajuda? Porque mamãe disse que se eu contasse, ia me botar para fora de casa. E Vitor disse que ia matar todo mundo se eu falasse alguma coisa. Meu Deus, sussurrou papai. Meu Deus, o que nós fizemos? Foi então que tia Conceição tomou o controle da situação. O que vocês fizeram foi entregar uma menina inocente para um predador. Mas isso acaba hoje. Hoje. Ela pegou o telefone e discou para a delegacia. Naquela época, em cidade pequena, problemas de família raramente chegavam à polícia. Mas tia Conceição não estava disposta a deixar passar. Delegado Santos? Aqui é Conceição Pereira. Preciso reportar um crime. Um homem está abusando de uma menina de 19 anos com a cumplicidade da mãe dela. Mamãe tentou arrancar o telefone da mão de tia Conceição, mas papai a segurou. Não, Carmela, chega! Isso vai ter que ser resolvido. O delegado Santos chegou 1 hora depois, acompanhado de 2 policiais. Era um homem conhecido da família que havia crescido em Canguçu e conhecia todo mundo na cidade. Quando viu as cartas, quando ouviu meu depoimento, quando entendeu o que realmente estava acontecendo, sua expressão mudou completamente. Seu Joaquim, disse ele para papai, isso aqui é caso de polícia. Vamos ter que prender esse rapaz. E minha mulher? Perguntou papai, olhando para a mamãe com uma mistura de raiva e tristeza. Ela é cúmplice disso tudo. Vamos investigar o envolvimento dela também. Naquela mesma noite, Vitor foi preso. Os policiais foram até a casa dele, mostraram as cartas, confrontaram ele com meu depoimento. Ele tentou negar tudo, disse que eu estava mentindo, que mamãe estava louca de dor pela morte de Laura. Mas as provas eram irrefutáveis. Esse homem vai ser julgado, disse o delegado Santos. E se for condenado, vai ficar muito tempo na cadeia. Mamãe também foi levada para a delegacia, mas não ficou presa. Foi liberada no dia seguinte, com a condição de não se aproximar de mim enquanto o caso não fosse resolvido. Quando voltou para casa, era uma pessoa diferente. Havia envelhecido 10 anos numa noite. O peso do que havia feito, a vergonha de ter sido descoberta, a culpa de ter entregado a própria filha para um monstro, tudo isso havia quebrado alguma coisa dentro dela. Helena, disse ela se ajoelhando na minha frente, me perdoa. Por favor, me perdoa. Não consegui responder. Parte de mim queria perdoar, porque ainda era minha mãe. Mas outra parte, a parte que havia sofrido por meses, que havia sido violentada e humilhada, não conseguia esquecer. Tia Conceição não perdeu tempo. No dia seguinte ao escândalo, ela anunciou sua decisão. Helena vai comigo para Porto Alegre. Aqui ela nunca vai conseguir se recuperar do que aconteceu. Conceição, ela é minha filha, tentou protestar papai. Joaquim, você deixou isso acontecer debaixo do seu nariz por meses. Helena precisa sair daqui, precisa recomeçar longe de tudo isso. Papai sabia que tia Conceição estava certa. Em cidade pequena, todo mundo logo ficaria sabendo do escândalo. Os olhares, os comentários, as fofocas, tudo isso ia me perseguir para o resto da vida se eu ficasse em Canguçu. Passamos os dias seguintes arrumando minhas coisas, ou melhor, as poucas coisas que realmente eram minhas. Descobri que quase tudo no meu guarda-roupa era de Laura. Vestidos, sapatos, acessórios, tudo havia pertencido à minha irmã morta. Quando separei apenas o que era realmente meu, sobrou muito pouco. Não importa, disse tia Conceição. Na capital você vai ter roupas novas, vida nova, identidade nova. Vai voltar a ser Helena, não a sombra de Laura. Uma semana depois da explosão da verdade, estávamos no ônibus para Porto Alegre. Mamãe e papai foram nos levar na rodoviária, mas a despedida foi estranha, formal, carregada de culpa e ressentimento. Cuida bem da nossa menina, disse papai para a tia Conceição.
Vou cuidar melhor do que vocês cuidaram, respondeu ela, sem tentar ser delicada. Mamãe não conseguiu falar nada. Apenas me olhou com olhos cheios de lágrimas e remorso, como se estivesse vendo uma filha que havia perdido para sempre. A viagem para Porto Alegre durou 6 horas. Durante todo o trajeto, tia Conceição conversou comigo sobre o futuro, sobre os planos que tinha para minha nova vida. Você vai estudar, disse ela. Vai trabalhar. Vai conhecer pessoas boas. Vai aprender que nem todo homem é como Vitor, que nem toda família é como a sua. Tia, e se eu não conseguir esquecer? E se eu nunca mais conseguir confiar em ninguém? Você vai conseguir. Vai demorar, vai doer, mas você vai conseguir. Porque você é forte, Helena, mais forte do que imagina. Quando chegamos em Porto Alegre, fiquei impressionada com o tamanho da cidade, com o movimento das ruas, com a quantidade de gente. Era um mundo completamente diferente do que eu conhecia. Tia Conceição morava num apartamento pequeno, mas confortável, no centro da cidade. Tinha 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Luxo para os padrões da época. E o mais importante, tinha privacidade. Ninguém conhecia a minha história, ninguém sabia de onde eu vinha, ninguém ia me julgar pelo que havia acontecido. Este quarto é seu, disse ela, me mostrando um cômodo pequeno com cama, guarda-roupa e uma janela que dava para a rua. Aqui você pode ser quem você quiser ser. Nos meses que se seguiram, tia Conceição cumpriu todas as promessas que havia feito. Me matriculou numa escola para concluir os estudos. Me arranjou um trabalho meio período numa loja de tecidos. Me apresentou para pessoas da idade dela, mulheres independentes que trabalhavam e sustentavam a si mesmas. Aos poucos, fui me redescobrindo. Fui lembrando como era ser Helena em vez de ser a sombra de Laura. Fui aprendendo que podia escolher minhas próprias roupas, meus próprios lugares para ir, meus próprios sonhos para sonhar. Não foi fácil. Por muito tempo, tive pesadelos com Vitor. Por muito tempo, me assustei quando homens se aproximavam de mim. Por muito tempo, me senti culpada pelo que havia acontecido, como se de alguma forma eu tivesse merecido. Mas tia Conceição estava sempre lá para me lembrar da verdade. Eu era vítima, não culpada. Eu havia sobrevivido, não fracassado. Eu era forte, não fraca. 2 anos depois, em 1964, recebi uma carta de papai contando que Vitor havia sido condenado a 8 anos de prisão. A notícia me trouxe alívio, mas também uma tristeza estranha. Justiça havia sido feita, mas isso não apagava as cicatrizes que ele havia deixado na minha alma. Em 1967, me casei com Roberto, um homem gentil que conheci na igreja que frequentava com tia Conceição. Roberto sabia da minha história, sabia dos meus traumas, mas me amava mesmo assim. Nosso casamento foi pequeno, simples, mas cheio de amor verdadeiro. O tipo de amor que eu havia achado que nunca existia. Tivemos 3 filhos, construímos uma família baseada em respeito e carinho. Nunca mais voltei para Canguçu. Papai morreu em 1975, mamãe em 1980. Ambos levaram para o túmulo a culpa do que haviam permitido que acontecesse comigo. Tia Conceição viveu comigo até morrer, aos 85 anos, em 1995. Foi ela quem me salvou. Ela quem me devolveu minha identidade. Ela quem me ensinou que família verdadeira não é só sangue, é escolha, é proteção, é amor incondicional. Hoje, aos 81 anos, vivo numa casinha simples aqui em Porto Alegre, pertinho dos meus filhos e netos. Roberto, meu marido, partiu faz 5 anos, mas deixou uma família linda que ele me ajudou a construir. Temos 3 filhos, Maria Conceição, que batizei assim em homenagem à tia que me salvou, João Roberto e Ana Helena. Todos cresceram sabendo da minha história, sabendo da importância de proteger uns aos outros. Sou avó de 7 netos lindos, que enchem minha casa de alegria nos fins de semana. Eles não sabem todos os detalhes do que passei, claro. São pequenos ainda, mas sabem que a vovó Helena é forte, que venceu coisas difíceis na vida e que por isso eles podem confiar em mim para qualquer coisa. Minha rotina hoje é simples, mas cheia de propósito. De manhã cedo, acordo e faço meu cafezinho, enquanto escuto os passarinhos no quintal pequeno que tenho nos fundos. Gosto de cuidar das minhas plantas. Aprendi que cuidar de coisas que crescem me faz bem à alma.
Às terças e quintas, vou no centro comunitário do bairro onde conto histórias para as crianças. Não conto minha história, claro, mas conto contos de fada, lendas do folclore brasileiro, histórias que ensinam que o bem sempre vence o mal no final. Nas quartas-feiras, participo de um grupo de apoio para mulheres que passaram por violência doméstica. Mesmo depois de todos esses anos, ainda sinto que posso ajudar outras mulheres que estão passando pelo que passei. É reconfortante ver que minha dor serviu para alguma coisa, que minha experiência pode ser luz para quem está na escuridão. Mamãe e papai nunca mais vieram me visitar depois que saí de Canguçu. Papai tentou escrever algumas cartas nos últimos anos de vida, pedindo perdão, tentando se reconciliar. Respondi algumas, mais por educação que por vontade real de retomar o contato. Algumas feridas cicatrizam, outras a gente aprende a conviver com elas. Quando papai morreu, em 1975, pensei em voltar para o enterro, mas Roberto me dissuadiu. Helena, disse ele, você não deve nada para quem não te protegeu quando precisava. E ele estava certo. Minha família verdadeira sempre foi tia Conceição, depois Roberto e nossos filhos. Vitor saiu da prisão em 1972, depois de cumprir 8 anos. Soube por acaso, através de conhecidos que ainda moravam em Canguçu. Dizem que ele nunca mais foi o mesmo, que saiu da cadeia um homem quebrado, envergonhado. Mudou-se para outro estado, nunca mais ninguém ouviu falar dele. Espero sinceramente que tenha aprendido a lição e nunca mais tenha feito mal a nenhuma mulher. O que mais me orgulha na minha vida de hoje é ver como criei meus filhos. Eduquei eles para respeitar as mulheres, para entender que não existe não que não seja não, para proteger os mais vulneráveis. Meu filho João Roberto virou advogado e trabalha com casos de violência doméstica. Diz que foi inspirado pela história da mãe. Maria Conceição virou psicóloga e atende mulheres vítimas de abuso. Ana Helena é professora e sempre está de olho nos alunos, procurando sinais de que alguma criança está sofrendo em casa. Às vezes brinco que minha tragédia gerou uma família inteira de pessoas que protegem outras pessoas. Nos fins de semana, quando todos se reúnem aqui em casa, sinto uma paz que não sabia que era possível sentir quando era jovem. Ver meus netos brincando no quintal, ouvir meus filhos rindo na cozinha, saber que construí uma família baseada no amor e no respeito. Isso me dá a certeza de que tudo valeu a pena. Ainda tenho dias difíceis, claro. Às vezes acordo de madrugada com pesadelos sobre o passado. Às vezes vejo alguma notícia na televisão sobre abuso e fico dias pensativa. Mas aprendi que isso faz parte de quem sou e que não preciso ter vergonha das minhas cicatrizes. Uma coisa que descobri com a idade é que contar minha história ajuda não só quem ouve, mas principalmente a mim. Durante anos guardei tudo dentro de mim, achando que esquecer era melhor que lembrar. Mas descobri que falar sobre o que passei é libertador. É uma forma de transformar dor em esperança. Por isso comecei a gravar esses vídeos, por isso resolvi dividir com vocês essas memórias tão íntimas. Porque sei que em algum lugar há uma Helena nova passando pelo que passei, precisando ouvir que é possível sobreviver, que é possível reconstruir, que é possível ser feliz depois do trauma. Minha casa hoje é pequena, mas é cheia de amor. Minha vida é simples, mas é minha. Minha voz às vezes treme quando conto essas histórias, mas é uma voz livre, uma voz que ninguém nunca mais vai conseguir calar. E é essa liberdade, essa paz conquistada depois de tanto sofrimento, que quero dividir com cada uma de vocês que está me ouvindo. Porque independente do que vocês estejam passando, independente de quão impossível pareça a situação, sempre existe uma saída. Hoje acordo todos os dias agradecendo por ter sobrevivido, por ter encontrado tia Conceição no momento certo, por ter tido a coragem de falar a verdade quando ela me deu essa oportunidade. Sei que muitas mulheres não têm a sorte que tive. Não encontram uma pessoa disposta a arriscar tudo para salvá-las. Por isso sinto que tenho uma responsabilidade. Cada história que conto aqui, cada palavra que divido com vocês, é minha forma de ser a tia Conceição de alguém. É minha maneira de estender a mão para quem está precisando, mesmo que seja através de uma tela. Minha rotina simples aqui em Porto Alegre me traz uma felicidade que eu não sabia que existia quando era jovem. Quando vejo uma novela na televisão e aparece alguma cena de violência doméstica,
Meus filhos sempre me perguntam se estou bem, se quero trocar de canal. Mas não troco. Fico assistindo e rezando pelas mulheres que estão vivendo aquilo na vida real. Às vezes recebo cartas de pessoas que ouviram minha história em outros lugares, mulheres que me agradecem por ter dado coragem para elas denunciarem seus agressores. Essas cartas eu guardo numa caixa especial e quando tenho dias difíceis, leio todas elas de novo. Me lembram que minha dor serviu para alguma coisa boa. O que mais me emociona é quando minhas netas, que já são mocinhas, vêm conversar comigo sobre relacionamentos. Sempre digo para elas: amor não dói, amor não machuca, amor não humilha. Se alguém disser que te ama, mas te faz sofrer, essa pessoa está mentindo. É por isso que continuo contando minha história, mesmo depois de todos esses anos. Porque sei que em algum lugar há outras meninas passando pelo que passei. Há outras famílias guardando segredos monstruosos. Há outros predadores se aproveitando da vulnerabilidade de quem deveria proteger. Minha história prova que sempre existe uma saída, sempre existe alguém disposto a ajudar, sempre existe esperança mesmo na situação mais desesperadora. Às vezes, essa ajuda vem de onde menos esperamos. No meu caso, veio de uma tia que teve coragem de enxergar a verdade e agir. Se você chegou até aqui, muito obrigada por me ouvir, por me dar força para dividir essas memórias tão dolorosas. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, deixe um curtir para esta vovó saber que não falou sozinha. E se inscreva no nosso canal. Vocês não sabem como isso alegra o coração de uma velha como eu. Não se esqueçam de entrar no nosso grupo do WhatsApp. O link está na descrição. Lá compartilhamos todos os dias histórias reais de outras vovós como eu, mulheres que passaram por dificuldades, mas encontraram força para seguir em frente e construir uma vida melhor. Porque a vida nos ensina que sempre existe uma luz no fim do túnel. Sempre existe alguém disposto a nos estender a mão. Sempre existe uma forma de quebrar as correntes que nos prendem. O importante é nunca desistir de procurar por essa luz. Nunca parar de acreditar que dias melhores vão chegar. Obrigada por me acompanharem nesta jornada. Lembrem-se sempre, vocês são mais fortes do que imaginam. E não importa quão escura pareça a situação, sempre existe esperança esperando para guiá-los para a liberdade.